Olá, meus irmãos, aqui estamos, em nome de Jesus. Quando fui convidado para trazer uma breve mensagem dentro desta programação, eu comecei a pensar e pedir a Deus uma direção. E eu me lembrei de uma palestra que eu vi há muitos anos. Eu não era nem batizado ainda. Era o chamado Instituto de Inverno da Juventude Batista do Estado de São Paulo, uma programação realizada no mês de junho, julho, creio que era o Instituto de Inverno do ano de 1963. E o pregador foi o pastor Davi Gomes, o grande Davi Gomes. E ele fez um estudo no livro de Ezequiel. E eu vou citar só um versículo ali, o capítulo 1, verso 10, que fala sobre aquelas figuras, aqueles 4 seres estranhos que apareceram ali. Mas o verso 10 de Ezequiel, capítulo 1, verso 10, dá um resumo. Diz: a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia. Todos os 4. E o pastor Davi Gomes, ele era o secretário executivo de Missões Nacionais, diretor executivo de Missões Nacionais, e o objetivo dele, ao falar à Mocidade Batista do Estado de São Paulo, era despertar vocações para a obra missionária. Então, ele disse o seguinte, ele disse que ele concluiu aqueles estudos. O que ficou na minha mente, que eu nunca esqueci, é que o missionário, a pessoa que Deus usa, o missionário, a missionária, tem que ser um ser humano. Tem que ser um ser humano valente como leão, firme como um touro, veloz como uma águia, né? Então são 4 coisas. Tem que ser um ser humano, valente como um leão, firme como um touro, veloz como uma águia. E ele disse que tinha que ter 3 C, a letra C. Teria que ser crente, corajoso e consagrado, né? Ser humano, valente como um leão, firme como um touro, não é? Veloz como uma águia, e tem que ser crente, corajoso e consagrado. É um desafio. Será que nós estaríamos à altura de ser um missionário, uma missionária assim? Será que nós somos seres humanos, valentes como leão, firmes como touro, velozes como águia? Será que somos realmente crentes, corajosos e consagrados? E aí eu comecei a pensar nas pessoas, algumas pessoas que Deus usou. Vamos começar pensando em Noé. E eu gostaria que cada um tirasse a sua conclusão. Será que Noé era um ser humano valente como um leão, firme como um touro, veloz como uma águia? Será que ele era um crente corajoso e consagrado? O que os irmãos acham? Noé preenchia esses requisitos? Vamos pensar em Abraão. Abraão foi um homem que Deus usou, né? O pai da fé. Será que Abraão era um ser humano valente como um leão, firme como um touro e veloz como a águia? Será que Abraão era um crente corajoso e consagrado? Depois de Abraão, nós vamos pensar em José. José, que Deus usou poderosamente lá no Egito. José. Será que José tinha essas qualidades? Era um ser humano valente como um leão, firme como um touro, veloz como uma águia? Será que José era um crente corajoso e consagrado?
E assim nós vamos pensando. Depois de José, nós pensamos em Moisés. Moisés foi um ser humano que Deus usou. Vamos pensar nele. O que os irmãos acham? Será que Moisés preenchia esses requisitos? Será que Moisés era um ser humano valente como um leão, firme como um touro e veloz como a águia? Será que Moisés era um crente corajoso e consagrado? Vamos pensar em mais um aqui, Davizinho. O que os irmãos acham de Davi? Será que Davi era um ser humano valente como um leão, firme como um touro, veloz como uma águia? Será que Davi era um crente corajoso e consagrado? E então, meus irmãos, o que nós podemos dizer sobre isso? Claro, o pastor Davi Gomes pregou com muito entusiasmo. Mas a conclusão que eu chego é quando Deus nos chama, Ele nos dá as condições, não é? Mesmo que nós não tenhamos essas condições, Ele nos dá as condições necessárias para nós realizarmos a obra de Deus. Ele faz de cada um de nós ser humano, valente como o leão, firme como o touro, veloz como a águia. Faz de nós seres crentes, corajosos e consagrados, né? Nós conhecemos muito bem essa expressão, aquele que Deus chama, Deus prepara. Então, meus irmãos, cada um de nós pode colocar a vida no altar, mesmo com os nossos temores, com os nossos remorsos, com os nossos medos, com a nossa falta de coragem, porque Deus nos dará as condições, como diz o pastor Davi Gomes. Ele fará de cada um de nós, não é? Ser humano, valente como leão, firme como touro, veloz como a águia. Ele fará de cada um de nós um ser crente, corajoso e consagrado. Vamos colocar então as nossas vidas à disposição de Deus neste momento tão difícil, quando Deus precisa realmente de seres humanos corajosos, né? Corajosos, diz aqui, valentes como o leão, firmes como o touro, velozes como a águia. Quando Deus precisa de ser humano, crente, corajoso, consagrado. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.